Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2020, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo pela Infomoney TV. Hoje, dia de bater papo com aquele cara que faz sucesso, porque fala mesmo do que pensa, do jeito que pensa. Ele que é 200% fundo imobiliário. Você já sabe quem é, né? Se não sabe, é porque você é um investidor muito recente nesse mercado ou um espectador recente do nosso programa. E aí então vai conhecer o Rodrigo Cardoso e tenho certeza que vai adorar esse jeito espontâneo dele e a experiência de vida, né? O cara que entende de imóvel, já teve imóvel e migrou tudo para fundo imobiliário. Aí eu falo que ele adora imóvel, por isso que ele gosta de fundo imobiliário. Ele já vai começar esse programa me dando uma patada já, você vai ver. Não é verdade? Ele vai falar, não gosto não. Gosta ou não? Claro. De imóvel? Não, de imóvel não, de monativo sim. De monativo. Esse é outro assunto, outra polêmica aí. O Rodrigo, entre outras coisas, veio falar da questão dos fundos monativos. Você sabe que eu, por exemplo, não gosto muito de fundo monativo e tem mais gente que fala, prefere os multiativos e tal. O Rodrigo é um defensor dos monativos e não que ele não goste de multiativos, as coisas não são excludentes. E ele vai vir falar aqui o porquê ele gosta de monativo, vai dar alguns argumentos para essa preferência dele também. Daqui a pouco, depois da abertura, dos fatos relevantes, dos destaques, que são vários essa semana, a B3 finalmente divulgou o boletim do mercado imobiliário com números de dezembro. E aí, mais uma vez, um crescimento enorme do número de investidores. Vamos mostrar, em vez de eu ficar falando aqui, ó. Fatos relevantes, foram poucos. Dia 4 de fevereiro, o Rio Bravo Renda Varejo anunciou que adquiriu um imóvel localizado em Perdizes, aqui em São Paulo, por 54 milhões. Era uma oferta que ele tinha feito, tomou um fechado, né, como a gente fala no mercado, e agora, para que o negócio seja concluído, tem aquelas condições, eles vão ver toda a papelada, aquela coisa toda. O cap rate é de aproximadamente 8% ao ano, e o imóvel está alocado desde 2001 para o mesmo locatário, com um contrato atípico que continua vigente até 2027. É só isso que eles falaram por enquanto, mais detalhes só quando a operação for de fato concluída. No dia 5, o Pátria Edifícios Corporativos anunciou que adquiriu um andar no edifício The One, que é conhecido do investidor de fundo imobiliário, tem até um fundo com este nome, que tem partes também, tem alguns andares desse edifício. O valor foi de 27 milhões e 600 mil, que vai ser pago quando superar das condições precedentes, ou seja, a mesma coisa, o negócio está quase que fechado, mas aí tem toda uma análise de documentação, aquilo tudo, se tiver tudo certinho, aí é feito o pagamento. Caso fechado o negócio, o impacto positivo previsto no rendimento é de 2 centavos por cada cota. Primeiro destaque, melhores fundos de investimento do Infomoney, em parceria do Infomoney e BMEC, é um ranking com os melhores fundos de investimento, que obviamente incluem os fundos imobiliários, não só fundo imobiliário, vai falar de fundo de renda fixa, de fundo de ações, fundo multimercado e fundos imobiliários. Então, os resultados já são conhecidos, você pode encontrar isso no site do Infomoney. Mas no dia, cadê o dia? Não está na minha tela. Procura aí, ranking melhores fundos, o evento, vai ter uma cerimônia de entrega dessa premiação e todos os gestores vão lá, não só para receber a premiação, mas também para participar de um painel. Eu vou ter a felicidade de moderar o painel de fundos imobiliários, então te convido, você pode comprar um ingresso, participar do evento aqui em São Paulo no Hotel Unique, uma oportunidade de conhecer o gestor e da gente bater um papo também, e não só o gestor de fundo imobiliário, né? Vai conhecer muitos gestores e ouvir muitas teses de investimento. O boletim do mercado imobiliário da B3, olha lá, variação do número de investidores, chegamos, olha o foguetinho, chegamos a 632.643 investidores no final de dezembro, já deve ser mais hoje, assim esperamos, mas em dezembro um crescimento expressivo, né, de 10% no número de investidores. Coincidentemente subiu 10% e fixo também em dezembro, né, mas é mera coincidência, pode ter certeza. E aí, a gente fecha o ano com 220 fundos listados na B3 e 560 fundos imobiliários no total no Brasil. Você sabe que nem todo fundo é negociado na Bolsa. Todos eles são registrados na CVM. E esse dado, que é aquela comparação entre o valor de mercado e o valor patrimonial, em dezembro deu uma guinada nisso. E, em média, o ágio era de 14,3%. Então, os fundos estavam sendo negociados, em média,
14% acima do valor patrimonial. Média significa que tinha fundo sendo negociado a muito mais do que isso e fundo negociado a menos do que isso. E a gente viu vários sendo negociado a 30%, 40%, 50% de ágio, né? Aí eu fiz um gráfico aqui para a gente ilustrar, aproveitei a economática. O que acontece agora no começo do ano? Os fundos estão em queda. Olha, toda a parte vermelha, a parte verde da sua tela é o que aconteceu com o IFIX no ano de 2019. Subiu 36% em 2019, sendo 10% em dezembro. Aí agora, no mês de janeiro de 2020, tem uma queda de 4,6%, que no ano, considerando até ontem, acumula 5,7% de queda. Então você já deve ter ouvido muita gente dizer que isso é normal, e eu espero que com essa imagem fique muito mais fácil de você entender que isso é normal. As coisas não sobem para sempre, não valorizam para sempre. E também o mercado não aconteceu no último ano. O mercado de fundo imobiliário existe desde 1993 no Brasil. IFIX é calculado desde 2011. Então vamos dar uma olhada no IFIX desde o começo, no histórico? Olha isso, ó. Nesse gráfico ele já está ajustado pelo IPCA. Significa dizer que a gente está considerando o efeito da inflação. Em números, se eu trouxesse um gráfico nominal, sem considerar a inflação do período, quem comprou o IFIX no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2011, teria uma rentabilidade de 204,3%. Descontando disso a inflação do período, tem 82,3%, então acima da inflação. E dá uma olhada no gráfico de uma maneira ampla e veja o quanto tem períodos que sobem, períodos que caem, períodos que sobem, ou seja, essa queda no começo do ano é mais do que normal, ela vai acontecer sempre. Se o seu objetivo é investir para o longo prazo, habitue-se com esse tipo de coisa. Agora, novamente, se você comprou um fundo imobiliário porque ele tinha subido muito no último mês, se você acha que um fundo era bom porque tinha subido 10% em um mês, 2 meses, então aí você não sabe o que comprou. Agora, se você comprou um fundo imobiliário porque analisou os imóveis, analisou o gestor e chegou à conclusão que era um fundo de qualidade, não se preocupe se ele subiu 5%, se ele caiu 5%. Daqui a pouco o Rodrigo reforça isso e dá a visão dele também. Só para terminar essa nossa introdução, falar do e-book, do Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, um e-book gratuito que eu escrevi, você pode baixar no site do Infomoney. Está aí na tela o link para você chegar até lá, só digitar isso aí no seu computador. E o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online, gravado em parceria aqui com o Infomoney, ele tem umas 10 horas de conteúdo. Lá no certificado fala que é 8, mas eu falo pra caramba, eu me empolgo e deu quase ou mais do que 10 horas. Eu nunca contei todas a minutagem lá. E aí você vai saber do início ao fim, desde o que é um fundo imobiliário, até como avaliar, como escolher a sua carteira e depois toda a parte de tributação. Cuidado com tributação, e tem tanta gente falando coisas aí que eu não quero classificar de bobagem, mas são opiniões, são pareceres. Olha, é isento até 35 mil, pode descontar isso, não pode descontar aquilo. Cuidado, gente, porque quando a gente fala de opinião de mercado, por exemplo, traz um pouquinho para mim, Camila. Eu não curto fundo monoativo, eu não invisto em fundo monoativo. O Rodrigo, que está aqui, e que eu respeito muito, ele gosta de fundo monoativo. Não tem certo ou errado quando a gente está falando de opiniões de investimento ou de teses de investimento. Mas quando se trata de tributação, não interessa o que eu acho ou o que o Rodrigo acha. Interessa o que está na instrução normativa da Receita Federal. É isso que interessa. Então, cuidado, não vai atrás de opinião ou parecer de pessoas que estão fazendo conteúdo sobre tributação. Isso é preto no branco. Pode ou não pode. A alíquota é 15 ou é 20. Não tem discussão a respeito disso. Cuidado, não vai se enrolar desnecessariamente com tributação. Maravilha, tá aí os meus contatos, me encontrem por aí, mande sua mensagem, eu tento responder quando possível e principalmente eu dou um jeito de ver todas as mensagens. Responder nem sempre, mas eu vejo todas as mensagens. Legal, vamos conversar aqui com o Rodrigo, que está aqui para isso, está sempre ansioso, cada vez mais tranquilo, tal, mas ainda bate o nervosismo, Rodrigo? Um pouquinho só. Um pouquinho, né? Normal, já é normal. Dentro da normalidade. Então tá bom, porque em mim também bate. Começa a terceira vinheta e tal, não sei o que, eu também fico nervoso. É simples assim. Obrigado por ter vindo mais uma vez, cara. Muito obrigado pelo convite, Arthur. Sempre uma honra estar aqui. Pô, é um prazer, eu gosto e quem assiste adora te ouvir por esse seu jeito, assim, fácil de falar mesmo, Eu né? fico feliz em saber.
Comenta um pouco dessa alta. A gente pode até pôr o gráfico de novo, se você quiser. Você falou, ó, queria falar da alta, queria falar da baixa, queria falar também dos fundos monoativos. Exato. Em relação à alta e queda, fala da sua experiência com o mercado imobiliário, com o mercado de fundos. Isso tranquiliza muitas pessoas. Não, então, eu comecei a investir no mercado imobiliário já há muito tempo, mas no mercado de fundos imobiliários em 2009. Então, vi momentos de bonança, né, quando o mercado começou a crescer lá em 2010, mais ou menos, né, teve um momento de boom ali também. Depois veio aquela crise avassaladora, né, até o final de 2015, mais ou menos. Até o final de 2015, 2016. que os mercados despencaram de uma forma brutal. E depois veio a bonança de novo, que a gente está vivenciando agora. Só que em dezembro aconteceu uma alta, assim, muito fora do comum. Eu nunca havia visto uma alta desse tamanho, né? Até o Nod até brincou, né? Fez uma... Estamos há 31 dias sem uma queda no IFIX, né? Foram 35 dias, se não me engano. 35 dias seguidos de alta, né, do IFIX, e realmente muitos fundos estavam com ágio muito elevado, né? E como eu já falei, eu raramente vendo fundo imobiliário, né? Porque às vezes eu tô com ativo bom, enfim, se ele estiver bem precificado. Agora, se ele subir muito de preço, não adianta você ter uma Mercedes classe E, vamos dizer, eu não sei qual o preço desse carro, mas vamos supor que custe 500 mil reais. Aí tem o mercado falando, olha, eu pago R$1 milhão aqui, olha, o carro é uma maravilha, mas por R$1 milhão eu vendo. É seu. Então eu girei mais de 30% da minha carteira em dezembro, fiz várias vendas de vários fundos que eu acho excelentes. Continuo achando, mas eles estavam em preços exorbitantes. Então fiz essas vendas, fiz umas reciclagens e comprei outros fundos que subiram, que tinham subido menos, né? Fundos de mais baixa liquidez, né? E em janeiro e fevereiro a gente estava observando uma grande correção. E esses fundos que eu comprei depois, eles caíram bem menos do que os outros que estavam, que tinham tido uma alta, valorização. Muito maior. E isso, eu já estava assim, de saco cheio de ficar comprando caro cada vez mais, porque eu acho que assim, a gente tem que ter a cabeça... Como eu vim de imóvel, eu tenho a cabeça de investidor de imóvel. Então, para mim, é uma loucura pensar em vender um ativo porque o inquilino saiu, porque teve não sei o que, coronavírus, não sei o que lá. E toda hora tem coisas acontecendo no mercado, né? Então correções, etc. e tal. E eu vejo os investidores frenéticos, né? Inclusive os investidores que já têm experiência no mercado financeiro. Então, eles tentam aplicar mais ou menos a metodologia de investimento de ações. Eu acho assim, completamente contrassenso. Eu, felizmente, não entrei nessa. Continuo pensando cabeça de longo prazo. Eu acho isso assim, essencial para o sucesso do investimento. Eu acho que é uma maneira que você menos vai se estressar com esse tipo de estratégia. Eu, pelo menos, assim, com os resultados que eu tenho obtido desde 2009 são espetaculares. E com uma estratégia extremamente simples. Sim. Longo prazo. Como você disse, o que precisa falar para vender fundo imobiliário? Oi? O que é necessário falar para vender fundo imobiliário? Escrever a verdade. Fazer a descrição do produto. Pronto, nada. Ver como ele funciona. Deixa eu explorar melhor essa questão da cabeça do investidor de imóveis com a cabeça do cara do mercado financeiro. Quando a sua família tinha bastante imóvel, vocês jamais pensaram em vender por um motivo de ter desvalorizado ou porque estava tendo Na verdade, eu não queria vender porque era tão chato. Deixa lá. Mas, eventualmente, porque isso também acontece no mercado de imóveis, não com a mesma facilidade do mercado financeiro, mas de vez em quando os imóveis dão uma valorizada também, em uma determinada região. Se um imóvel parecia caro, vocês até vendiam. Foi o que a gente fez quando... O que me fez a gente vender os imóveis... Na verdade, eu já tinha decidido isso, mas foi para acelerar ao máximo isso. Foi quando a Economist lançou aquela capa do Cristo Redentor. Sei. Decolando, e a gente com Dilma, com toda aquela crise, preços dos imóveis do Rio de Janeiro subindo pra mais caro que Manhattan, mais caro que Tóquio, mais caro que Londres. Eu falei,
não tá certo isso. Tem algo de estranho. Vamos vender tudo logo, né? Então a gente conseguiu vender tudo no topo naquela época. Claro, não é assim, vender no topo foi uma sorte que a gente teve, porque isso aí não é comum, né? Então a gente fez esse movimento e trocamos tudo, né, por fundos imobiliários. Aí agora, quando você faz isso com fundo imobiliário, eu vou usar essa mesma palavra, tem um pouco de sorte, assim. Exato. Você faz uma análise fundamentada e chega à conclusão que te parece caro. Aí você vendeu em dezembro, no começo do ano e tal, e as cotas caíram logo em seguida. Pura sorte. Isso. Né? Nada, podia ter subido mais, podia ter subido mais 5%, mais 10%, mais 20%. Perfeito. Você continuaria provavelmente confortável pela decisão que tomou, porque foi fundamentada. Absolutamente. Né? Tanto é que eu comprei outros fundos, por exemplo, eu vendi fundos que caíram, depois que eu vendi, caíram 25%. Mas eu comprei outros que caíram 15%. Uhum. Normal, pelo menos. Mas isso foi bom, né? Porque eu tive um que caiu menos, né? Mas caiu 15%. Certo. Né? Porque eu não fiquei um período sem fundo imobiliário. Só trocou posições. Só troquei no mesmo dia, eu fiz essas trocas. Então agora, no começo do ano que vem umas quedas, a gente pode usar o mesmo pensamento. Se você fez uma compra fundamentada, então você escolheu um fundo monoativo, multiativo, não interessa, porque você gosta daquele gestor, porque você gosta daquele imóvel. Se a sua decisão foi fundamentada e dentro desses fundamentos você analisou a questão do preço... Exatamente. Se daquele dia que você comprou o fundo subir, é uma questão de sorte. Ninguém sabe exatamente o dia de entrar e a que preço é a máxima ou a mínima. Eu diria que não é nem sorte nem azar, porque nem é desejar. Para mim, tanto faz que vai. Porque assim, quando eu faço a minha posição, eu estou pensando no mínimo 10 anos na frente. Uhum. Então, caiu 5% no dia seguinte. Então tá, legal, posso aumentar a minha posição. Se eu comprei esse fundo é porque tem fundamento. Sim. Então, eu acho assim, é tão simples isso. Quer dizer, uma decisão bem fundamentada, ela não é impactada por esse vai e vem de preço no curto prazo. Me lembra uma coisa que o Jeff Bezos deu uma alfinetada lá no Warren Buffett, né? Falou assim, você vive falando aí que ser bilionário é tão simples, né? Você investindo, os investimentos é uma coisa tão simples, não porque ninguém é bilionário. Aí ele falou assim, porque todo mundo quer ficar bilionário rápido. Sim. É mais ou menos isso. Entendi, é simples, sim. É simples. É pensar a longo prazo. Poupar, investir, investir. Enfim, eu não tenho, minha formação não é na área de economia. Finança, eu acho que se eu fosse formado nessa área, eu acho que eu ia me atrapalhar. Porque eu acho que eu ia saber, curto prazo e tal, eu ia achar que eu sou esperto o suficiente para fazer os movimentos. Sim. E quando você faz isso, você toma as piores decisões. Vou te falar que tem estudos acadêmicos que analisaram o board de bancos, a diretoria, o conselho de bancos. E aqueles bancos em que o conselho era majoritariamente formado só por pessoas do mercado financeiro, foram os que mais apanharam durante as crises. Agora, o banco que tinha um board, que tinha um homem, tinha uma mulher, um cara era engenheiro, o outro era de marketing, o outro tinha diversidade de pensamentos, de forma de experiências de vida, se saiu melhor. Agora estou mais tranquilo ainda com a minha estratégia. Desde 2009 dando certo. Então, nessa estratégia desde 2009, os monoativos sempre estiveram presentes, diferente da minha estratégia. Sim. Faça a sua defesa dos monoativos aí. Então, conta isso. Olha, eu não sei se vai ser possível eles continuarem, né? Porque o mercado está crescendo tanto, não sei se vai ter espaço para isso, mas assim, a principal vantagem que eu vejo é que você consegue ter um nível de especificidade muito maior quando você vai analisar, quando você vai investir. E quando você vai analisar também, ele é mais fácil de analisar, tem menos coisas acontecendo no fundo monativo, né? Imagina o seguinte, o BRCR, um dos ativos dele é o excelente imóvel Eldorado Business Tower, que foi uma das melhores performances desse fundo. Sim. Agora, imagina se o BRCR, se você pudesse comprar se cada um dos ativos do BRCR fossem monoativos. Aí você comprasse o Eldorado Business Tower, comprasse o Brazilian Financial Center, etc. Com a alta muito relevante que o Eldorado Business Tower teve, você poderia vender só a cota do Eldorado Business Tower e ficar com o resto, né? Então, a questão que as pessoas falam mal do monoativo é geralmente, principalmente quando é monoinquilino, questão do risco binário, né? Mas isso é facilmente ajustado
com o percentual que você vai alocar na sua carteira. Perfeito. Então você pega, por exemplo, você tem, vamos supor, você deve ter, vamos supor que tenha 15 fundos monoativos no mercado de fundos imobiliários. Você pode comprar fundos e botar 1% desse aqui, 2% daquele ali, 1% daquele. E você vai acabar tendo a sua oscilação da sua carteira, vai ficar parecida com a oscilação de um fundo multiativo. Uhum. Então, para quem entende do mercado de fundo imobiliário, às vezes ele quer fazer uma aposta específica que ele não vai conseguir fazer no fundo de gestão ativa. Agora, apesar de eu gostar do fundo monoativo, a maioria da minha carteira está em fundo de gestão ativa, mas eu queria ter essa possibilidade às vezes, porque eu tenho uma parte da minha carteira que é extremamente agressiva. Uhum. Né? E a gente tem que lembrar também que se você acerta o alvo, você vai ter ganho que você nunca vai conseguir no fundo de gestão ativa que tem vários imóveis. Uhum. Prova disso é o seguinte, qual é o maior case de sucesso aí da história dos fundos imobiliários? É um monoativo, Shopping Pátio Higienópolis. Então, quando você acerta, você tem ganhos extraordinários. Quando você erra, você tem perdas extraordinárias. Perdas extraordinárias. Mas eu acho que o investidor tem que ter o direito, deveria ter o direito, de escolher isso. Outra coisa, imagina, está surgindo muitos fundos de fundos. Uhum. Se tivesse um monte de fundo, muito mais fundos monoativos, eles poderiam, ao invés de ficar comprando e vendendo imóvel no mercado real de imóvel, ele poderia estar fazendo isso com vários fundos monoativos e fazendo sua gestão. Então, o fundo monoativo, ele tem suas características intrínsecas, os riscos intrínsecos a esse fundo. Só que parece que quando aparece um evento relacionado a esse risco, as pessoas ficam malucas, e porque ainda mais fundo de monoinquilino, aí a receita vai para zero. Sim. Mas isso é natural desse tipo de fundo. Ponto. Quando você tinha uma carteira de imóveis, você tinha uma carteira de monoativos. De monoativos. É. E naturalmente eles ficavam com receita zero em algum Exatamente. momento. Então, quando isso acontece, aí todo mundo fica desesperado, né? Uhum. Essa é uma tese, assim, você está dizendo, olha, não pode porque tem esse risco aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos demonizar também os fundos de desenvolvimento. Uhum. Porque se você entra na hora errada, você vai... Porque a cota, às vezes, o fundo já fez uma série de amortizações e o mercado mantém a cota lá em cima, uma hora isso aí vai despencar. Sim. Tem um risco absurdo se você entrar na hora errada. Então vamos demonizar também? Vamos acabar com o fundo de desenvolvimento? Claro não, vamos educar o mercado. Vamos entender antes de investir. Entender antes de investir. Olha, monoativo é isso aqui. Então tá, vou alocar só 1% da minha carteira nisso. 2% da minha carteira. E aí? Como é que você vai... qual vai ser o argumento agora contra isso? Você está dizendo, não, pode perder muito. Tá bom, quando você tem um fundo de gestão ativa com vários imóveis, você também pode perder. Às vezes perde um inquilino num prédio inteiro, porque tem vários, vamos dizer assim, fundos de monoativos. Sim, é um conjunto de monoativos. Então, eu prefiro assim... eu poder, às vezes, fazer o gerenciamento da minha própria carteira de fundos monoativos, né? E eu ser o meu próprio gestor numa parte da minha carteira. Eu tenho mais ou menos 20%, 25% nesses fundos monoativos e a maioria, de fato, é gestão ativa, que eu confio nos gestores que fazem um trabalho muito... No caso do monoativo, Rodrigo, o gestor é mais importante ainda? Olha, eu acho que o trabalho que ele faz, ele é muito mais específico e menor também, porque você imagina, você tem um prédio, às vezes não é nem o prédio inteiro, às vezes alguns andares, prédio, né? Então você precisa de uma equipe muito menor para lidar com aquilo, né? Uhum. Agora, em relação à viabilidade disso, né, porque o mercado está crescendo muito, né, e os fundos estão crescendo, o PL dos fundos estão 1 bilhão já não é exceção, né? 1 bilhão está ficando meio que regra. Exatamente. Então, talvez, por exemplo, o TB Office é um fundo que eu sempre gostei, assim, do imóvel, né? Agora, por exemplo, eu não sei se tem mais espaço para lançarem fundos como o The One, são alguns andares do prédio The One, Vila Olímpia Corporate, Rio Negro. Eu acho esses fundos espetaculares. Vila Olímpia Corporate, ali em frente a um shopping, numa região legal. Eu queria ter a oportunidade, eu queria continuar tendo a oportunidade de falar, poxa, eu quero aquele
só aquele ali. Não quero mais nenhum, não quero um fundo que vai ter um dos ativos vai ser aquele ali, né? Então é essa a principal vantagem que eu vejo, é você ter um nível de especificidade maior quando você for investir. E aí o que você trata, sabendo que o risco é maior, você trata com uma alocação menor. Exato, exatamente. Ou então, não faço, às vezes eu faço alocação grande, porque eu acredito naquele imóvel. Vila Olímpia Corporate, por exemplo. É a parte arrojada, vamos dizer assim, da parte arrojada, da sua estratégia. Exatamente. Mas ainda assim está dentro de 25%, enquanto os outros 75% estão em monoativos, estão em multiativos. Perfeitamente. Então a parte monoativo já é uma alocação menor, né, pelo risco. Perfeitamente. E se você acredita muito num monoativo especificamente, você drena boa parte destes 25% para aquele fundo. Exatamente. Exatamente. Quando dá certo, ótimo. Quando dá errado, você sabe que vai ter um prejuízo maior, mas aí os 75% dos multiativos tendem a Não, e mesmo que der errado, assim, como eu já falei diversas vezes, se você não quiser assumir risco no mercado de renda variável, vai para a renda fixa. Não tem saída. Você vai assumir risco. Você tem os riscos também. Cada fundo tem um tipo de risco. E as pessoas, às vezes, parecem não entender isso. Por exemplo, isso acontece não só com os fundos monoativos, mas quando vai aparecendo eventos relacionados ao risco, por exemplo, fundos de agências bancárias. As agências vão acabar. Aí todo mundo falando, hospital. O cara pediu para diminuir aluguel, é muito complicado não diminuir, porque você vai para a justiça, ele tem uma vantagem lá que no hospital, não sei o que é, porcaria. Sim. Enfim, aí fica nisso, né? Generaliza e aí você, às vezes você se dá mal, aí quando você se dá mal, você fala, tá errado investir nessa modalidade aqui. Enfim, ou seja, você tem uma experiência, aí você quer universalizar né, a sua experiência como se fosse uma coisa que fosse acontecer com todo mundo e que ninguém sabe que existe esse risco. Ora, isso está claro, né? Então, achar que sempre o investidor é um cara desavisado, um cara desqualificado. Então o que está intrínseco assim. É o risco, né? Esse tipo de risco. Mas isso não quer dizer que necessariamente esse evento vai acontecer, não desejado vai acontecer. Ele pode acontecer ou não. É uma probabilidade maior dele acontecer. E probabilidade não é certeza. Exatamente. Sua certeza não era risco. Exatamente. Lá no Clube FI, Rodrigo, para quem... Eu não lembro se eu falei na abertura, mas o Clube FI, o Rodrigo é o sócio fundador do Clube FI, do site Clube FI, que se tornou uma comunidade gigante de quantas pessoas já? Então a gente, essa semana, batemos 180 mil usuários cadastrados. Cadastrados? Isso. Tem gente que usa sem cadastrar? Tem, com certeza. Ou seja, você consegue afirmar 180 mil, mas deve ter mais gente circulando lá. Tem cerca de 250 mil pessoas por mês passam por lá diferentes. Cara, que legal. Desses 600, você está com quase metade dos investidores circulando pelo Clube FI. Sim. Ele te dá também um bom termômetro dessas afirmações que você está fazendo, né? De como, de vez em quando, um evento ele reverbera demais, ele gera buchicho demais, né? Não, então, o que está acontecendo? 2019, nós tínhamos cerca de 200 mil investidores, agora já triplicou, já está com 630 mil, isso em dezembro, né? E é pouco, então, hein? Bate 1 milhão, pelo menos em 2020. Muito pouco. Então, cerca de 70% dos investidores hoje investem nisso há menos de um ano. Então a gente está vendo as mensagens que a gente está acompanhando no fórum, elas estão a gente está vendo mensagens de pessoas que estão com um nível de conhecimento muito baixo e infelizmente estão caindo nessa onda aí de análises de curto prazo. Mais cabeça financeira do que cabeça imobiliária. Com certeza. Com certeza. Então, tentando adivinhar futuro de curto prazo, etc. Isso está acontecendo muito. Enfim, a gente está muito preocupado com essa questão, porque você evita esses erros de uma maneira extremamente simples. A pessoa tem que saber o que está por trás daquele negócio. E o preço é uma coisa solta ali do mercado, né? Que o mercado determina o que ele quiser. Exatamente. Né? Então, você tem que saber o que está atrás daquilo ali. Ou seja, tem que saber qual é o patrimônio do fundo antes de investir no fundo. O patrimônio do fundo e o track record do gestor. E aí que a gente fala que essa decisão é fundamentada e não vai trazer arrependimento.
Exato. Né? Você vai pensar em vender não porque caiu 5%, mas porque as circunstâncias mudaram. Exato. O gestor mudou, o imóvel agora mudou, coisa assim. Agora se você investir pensando nesses prazos que eu falo, 10, 20 anos, é difícil você perder. Porque você vai ganhar dividendo, você vai ter momentos que... em 20 anos é praticamente impossível. Se você for fazer diversificação, é praticamente impossível. A gente viu o gráfico histórico do IFIX de 2011 mas pode pegar até... Porque assim, o IFIX tem pouco tempo, né? Tem Sim, 9 anos, né? Pois é. Então, vamos ver 20 anos aí depois. Você vai estar aqui, você volta para a gente conferir. Por isso que é importante o IFIX, né? Ele foi criado em 2013. Já com cálculos retroativos a 2011. Sim. E isso é a importância de ter esse tipo de índice. Agora que estamos falando em criar novos índices e tal, isso é super importante. Uma coisa legal, não sei se eu já falei aqui no seu programa, eu acho que não, o índice os REITs americanos já existem desde a década de 60. Isso. Né? Tem um índice lá que é o All REITs, como se fosse o IFIX deles. E se você for comparar a performance desse índice com o S&P, você pode pegar qualquer janela de 20 anos, quem é que você acha que ganha? Os fundos imobiliários. Os REITs americanos. Aí tem até uma tese para explicar isso, que seria que no meio dessas empresas do S&P, várias vão para zero. Agora, como é que um imóvel vai para zero? Não vai. Né? Apesar de ser a maioria alavancado lá, né? Mas mesmo assim, é muito mais difícil você quebrar. Então você tem um investimento que ele é mais seguro e, pelo menos nos Estados Unidos, rendeu mais do que... Tem uma questão que eu já observei aqui, num estudo que eu publiquei, eu e o Ricardo Goulart Serra, comparando o IFIX com índices de bolsa. E já vi estudos sobre o S&P com uma proxy do S&P de baixa volatilidade. E aqui no Brasil também tem um índice de baixa volatilidade, tá? Que é também calculado pela S&P. E aí a própria S&P, no site você encontra isso, no site da S&P, uma lâmina que compara este índice de baixa volatilidade com o índice Brasil 100, que é muito parecido com o índice Ibovespa. Bom, o que acontece quando a gente olha em janelas de 20 e no caso do S&P 500 tem uma comparação numa janela de 40 anos, se não me engano. Isso que você está dizendo. Os índices de baixa volatilidade, eles entregam resultado mais consistente ao longo do tempo, tá? Por quê? Você também já explicou isso, quando você estava falando da questão do monativo. Quando dá certo, o que acontece? Ganha pra caramba. Quando dá errado, o que acontece? Perde pra caramba. Essa é a natureza da alta volatilidade. O mercado tá bom, o negócio sobe pra caramba, e o que tem volatilidade menor, ou seja, risco menor, ele sobe, mas sobe menos. Quando vem a queda, esse que tem alta volatilidade devolve aquela queda e te entrega mais um monte de prejuízo, esse aqui cai, mas cai menos. Pensando no longo prazo, eu não sei que lutador disse isso, mas alguém falou assim, não importa o quão forte você bate, importa o quanto você aguenta tomar de porrada. Mike Tyson, talvez? Não sei quem foi. Pensando no longo prazo, é mais ou menos a mesma coisa, exatamente. Entendeu? Se você só sabe bater forte na hora que sobe, a hora que você apanha, você vai pro chão. Exatamente. Então, conseguir passar apanhando menos nos períodos de crise que vão acontecer em qualquer país, com qualquer político e tal, vai te levar a primeiro, sobreviver, que a primeira coisa quando se fala em planejamento financeiro é preservar patrimônio. E a segunda é pensar em multiplicar. Não, e aumentar o patrimônio da baixa volatilidade. E aumentar o patrimônio nessas ao longo horas. do tempo, né? Então, mas cuidar para não tomar uma pancada de vez em quando que te faz dar passos para trás e te faz devolver o patrimônio, né? Sim. Bom, falamos de monoativo, falamos da alta, falamos da queda. E aí a gente estava falando do site, do Clube FI, e o quanto isso te dá essa percepção das opiniões, e às vezes exageradas. E aí você estava falando de uma ferramenta nova do site, que vai ajudar um pouco a balizar isso, né? Pode ser que alguém, qualquer um pode dar uma opinião, e ele vai lá e classifica, nossa, isso aqui é péssimo. Aí chega uma outra pessoa e fala, não, isso aqui não é, a interpretação é outra. E ele vai dar uma classificação especificamente para o que está acontecendo. Para cada comunicado
que é publicado. Que ferramenta é essa? Explica, Então, daqui a pouco você vai mostrar isso pra gente. Ferramenta seria o comunicado comentado. Então, o usuário... A Camila vai ficar brava porque vai ficar feio na tela, mas eu vou passar o computador para você. Tá, okay. Então, a ferramenta ela está aqui dentro do menu fundos imobiliários. Pode mostrar, Camila, por favor. Olha lá. Fundos imobiliários e você entra aqui em central de comunicados. Certo. E aqui aparecem todos os comunicados que são... A gente atualiza isso aqui em tempo real, tá? Então, tem comunicado aqui que saiu ainda há pouco, ó, tá vendo? E tem o filtro, né? Eu, por exemplo... Tem um filtro, ó, já clica aqui no filtro, você consegue... Os fatos relevantes que eu comento toda semana, eu pego aí desse filtro, muito mais fácil. É bem legal. E aí o que acontece? Você vai ter a possibilidade de você pegar então sai um comunicado, um fato relevante, comprou um imóvel, coisa assim, e aí você, por exemplo, o fato relevante, eu vou pegar um exemplo aqui desse fundo aqui, que eu acompanho um pouco, e sai um fato relevante de uma aquisição desse fundo aqui, do UBS, BR Office. Ele foi publicado no dia 5 de fevereiro, anteontem, e eu coloquei aqui, ó, mais uma bela aquisição e um raro yield para um fundo dessa qualidade. Certo. E eu coloquei aqui que o viés disso é extremamente positivo, na minha opinião. Então, quando eu, por exemplo, quiser colocar um comentário, além do comentário, eu tenho que especificamente clicar o viés que me parece. Exatamente. Você vai escolher o viés, tá? Isso também vai aparecer no fórum e as pessoas vão saber, por exemplo, quantos seguidores você tem, quantos likes você recebeu, quantas postagens você postou no Clube FI. Aí você dá uma filtrada também, você vai dizer, poxa, esse cara aqui que está falando aqui que o viés é ruim ou muito bom, ele tem 200 seguidores, então ele é um cara que tem uma notoriedade dentro do Clube FI, tem um respeito dentro do Clube FI, então você pode considerar mais isso. Vamos começar a vender like no Clube FI também, porque o que tem desse negócio de comprar like, eu vou te falar. Espero que isso não aconteça. O cara tem 300 mil seguidores, comprou 299 mil. não, a gente vai tentar evitar que isso aconteça. E o legal também é que para cada comunicado, você vai ter a média de todo mundo, né? Então, o que o pessoal acha? Isso não é só uma questão... Eu fiz um comentário bem simples aqui, só para testar a ferramenta. Sim. Mas, assim, é a interpretação. Porque que acontece? Às vezes o gestor, ele manda um fato relevante que é muito técnico. Certo. Quem não acompanha o fundo não vai saber muito bem o que isso significa. Aquele monte de juridiquês que eu vivo criticando aqui, embora eu seja advogado. Exato. Quem acompanha o fundo, entende o que está sendo dito ali, vai conseguir interpretar aquilo de uma maneira mais sucinta e pode até dizer, olha, eu acho que o rendimento do fundo com isso aqui que aconteceu, ele vai para tantos centavos por cota. Né? Então isso é extremamente, vai aumentar ou vai diminuir, aí ele vai botar, porque você pode escolher entre o viés, né, extremamente negativo, neutro, positivo, extremamente positivo. Então ele vai poder não só fazer a interpretação, né, fazer o racional dele com a leitura que ele faz desse comunicado, como também colocar o viés. Então a gente espera que, porque muita gente, quando sai o comunicado, a maioria dos iniciantes não sabem muito bem o que significa isso. Como interpretar aquilo. Então essa ferramenta vai ajudar isso. Tá? Então qualquer um hoje que tem, não necessariamente você precisa de ser assinante para usar essa ferramenta, mas você precisa de fazer uma contribuição no nosso fórum, você precisa de, pelo menos, postar 20 mensagens até nos últimos 30 dias. Não é qualquer um que pode começar a usar a ferramenta. A não ser que seja assinante. Se for assinante, track record lá. Se for assinante, pode. Certo. Agora, se não for assinante, você tem que ter pelo menos 20 mensagens postadas nos últimos 30 dias e ter 60 likes também nos últimos 30 dias. Você que está assistindo não vai ficar postando bom dia durante 20 dias para poder chegar nisso. Posta mesmo, põe dúvida, põe comentário. Se postar isso, não vai ganhar like. É mais ou menos como eu entrar no site da Amazon, quero comprar um produto, aí eu vejo quantas estrelinhas ele tem, consigo ver o comentário das pessoas, positivo, negativo, e a Amazon também coloca lá, esse cara fez uma compra, eu estou certificando que ele conhece o produto. Porque às vezes o concorrente vai lá e fala mal do... Bom, também tem indústria de comentários, você sabe, né? Tem indústria de comentários, é impressionante a internet.
Mas é uma forma, então, de todo mundo que tem vontade de contribuir, emprestar um pouco mais, isso fica bem organizado, não fica solto em fóruns, Não né? fica solto no fórum e as mensagens aparecem dentro do fórum também. Também, Só que você não consegue responder. entendi. Então é assim, olha, essa é a minha interpretação. Você pode gostar, mas responder você não pode. Olha, isso aqui que eu interpretei e ponto final. E aí, quem tem dúvida vai perguntar, quem tem disposição e conhecimento vai responder, e com o viés. E essa palavra é importantíssima, porque viés cada um tem o seu. Exatamente. E talvez tenham dois caras extremamente experientes, com um monte de seguidores, Que e um um vai fala achar viés péssimo, outro isso. viés ótimo. Por exemplo, a aquisição que foi polêmica lá do BRCR estava muito dividida, né? Que ele fez uma troca grande de ativos, né? Então tinha muita gente falando, nossa, que bom, vai diminuir vacância, não sei o quê. Aí os outros, e outras pessoas experientes também, nossa, é péssimo isso, saiu vários imóveis muito bons, enfim, da carteira do fundo, né? Então é aquela coisa que você vai cair na subjetividade. Sim. Então, ou seja, quando cai na subjetividade, você vai estar sujeito à sorte. O que eu achei legal da ferramenta de eu ter que clicar é porque eu posso divagar pra caramba, escrever um textão desse tamanho, mas no final você me pede para ser absolutamente objetivo e conciso. Então o que você acha? É muito bom ou é muito ruim? Exato. Né? E isso vai ajudar a compilar todas essas exatamente. informações. Então, por exemplo, na questão o BRCR vendeu lá o Torre Almirante, né, para Brasil Bluefields. Então, para o BRCR, falou, não, esse imóvel aqui não é legal. E a Brasil Bluefields falou, não, é bom. Sim. E os dois, eles estão fazendo uma aposta que eu não sei qual o lado que vai dar, que vai ganhar essa aposta. Né? Se alugar logo, está demorando um pouco para alugar o Torre Almirante, né? Então, por enquanto, o BRCR fez uma boa venda aí. Mas muita gente na época criticou, falando, olha, tudo bem, Rio de Janeiro está numa situação difícil, mas, pô, é o Torre Almirante, está ali no epicentro ali, é um prédio AAA e tal, pô, que venda, que decisão ruim e tal, mas são apostas. E o administrador e o gestor também pode ter certeza que vai sapear sempre a ferramenta para ter noção de como o mercado está entendendo ou interpretando a decisão que ele comunicou num fato relevante. Aí tem mais uma novidade aí que é que a gente abriu, nem precisa mostrar aí na tela, que a gente abriu o espaço RI de todos os fundos imobiliários da XP. Sim. Então tem cerca de 12, se eu não me engano, 12, 13. Mais um gestor que aderiu ao Espaço RI. Mais um gestor que aderiu, aí para você acessar isso, então para quem não sabe, o Espaço RI é um canal de comunicação entre o cotista e o gestor, e você pode enviar suas perguntas acessando qualquer página de fundos geridos pela XP. A última aba lá, Espaço RI, você consegue enviar sua pergunta lá para o gestor. O gestor responde a pergunta e ela pode ser visível para todos os usuários. Muito bom. Que os usuários utilizem e que mais gestores também se disponibilizem a falar com o mercado por essas ferramentas. Rodrigo, quando você vem aqui, o viés é sempre extremamente positivo. Se tivesse essa ferramenta aqui no YouTube do Infomoney, ia estar tudo no verdinho lá, viu, cara? Obrigado por mais essa. Vale a pena a gente falar do GRI. Vamos comentar, vamos estar lá, né? Então, dia 24, né, vai ter a gente está sendo o maior divulgador desse evento. Sim. Maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Quem foi ano passado sabe que... Já viu a qualidade, o tamanho, né? Então, esse ano a gente provavelmente vai superar mais ainda. Clube FI vai ter stand lá e a gente vai estar lá. Stand lá, vai ter palestra nossa lá e vai ser um evento maior ainda que do ano passado. Muito bom. Nos vemos lá, mas espero que a gente se veja antes disso ainda. Com certeza. Para você, aproveita bem o seu final de semana, começa a dar suas opiniões lá no site e sexta-feira que vem a gente se encontra novamente. Um grande abraço, hein?